seria uma explicação muito simplificada para a motivação de Adolf Hitler simplesmente afirmar que ele queria conquista e poder. A Alemanha nazista, incluindo as terras a que seu poder alcançou, deveria ser uma sociedade diferente de qualquer outra, purificado daqueles com atributos considerados indesejáveis em sua nova ordem. O novo povo alemão seria puro e unido em seu objetivo de alcançar o destino de seu país para se tornar a maior nação da Terra. Tecnologicamente, militarmente, cientificamente, a Alemanha deveria ser a inveja de todos, intocável pelas antigas potências estrangeiras que disputariam os restos deixados em seu rastro, enquanto a mão de Hitler como líder, o Führer, se estendia pelo globo para todos os continentes. No coração desta nova Alemanha estaria sua capital, Alemanha, que deveria ser renomeada Alemanha. Alemanha se tornaria a cidade mais desenvolvida e próspera não apenas do mundo, mas de toda a história. Sua magnificência deixando as famosas capitais dos impérios antigos como Roma e Atenas uma mera sombra em comparação. E dominando esta nova supercidade estaria o imenso grande salão ou Salão do Povo. Concebido por Hitler e projetado por Albert Speer, esta imensa estrutura com cúpula superaria qualquer uma que existisse, demonstrando adequadamente o poder e a capacidade da Alemanha nazista. Sendo capaz de acomodar 180 mil cidadãos alemães nazistas, seria 16 vezes maior que a Basílica de São Pedro em Roma, cujo design imitava, e estaria cheio de seguidores devotos, todos os quais viriam para ver o Führer pessoalmente e ouvi-lo falar do futuro brilhante para o Terceiro Reich, um Reich que Hitler prometeu que duraria 1000 anos. E ainda assim, apenas 12 anos após Hitler chegar ao poder, esse sonho da maior cidade da história foi esmagado sob as esteiras dos tanques soviéticos T-30, e 4 a liderança nazista tendo que recrutar crianças e idosos para tentar afastar o Exército Vermelho que havia cercado a cidade, que já havia sido bombardeada por ataques aéreos aliados por 5 anos, buscando desferir um golpe mortal na tirania nazista. Esta é a história da batalha por Alemanha e o último ato de Adolf Hitler. Bem-vindo às guerras do mundo. Nos últimos momentos de 7 de junho de 1940, os residentes da cidade de Alemanha dormiam pacificamente, indo para a cama, com suas mentes repletas de notícias do contínuo sucesso da máquina de guerra alemã, esmagando as potências aliadas que os haviam humilhado apenas 20 anos antes, com o muito odiado Tratado de Versalhes, que encerrou a Grande Guerra. A Polônia havia sido cortada em metade e compartilhada com Stalin, conforme um acordo que dividiu a Europa em Timor-Leste e Oeste, permitindo que os dois ditadores expandissem suas fronteiras sem interferência um do outro. A Grã-Bretanha e a França, que haviam declarado guerra à Alemanha em resposta, estavam desgastadas e machucadas, a primeira tendo acabado de recuar das praias de Dunkerque, deixando para trás todo o seu equipamento, enquanto a última estava se esforçando para tentar salvar algo de sua nação, já que a derrota agora era inevitável. Era uma sexta-feira à noite, e a folia do fim de semana logo começaria como antes da guerra. Só que agora os cidadãos de Alemanha comemoravam o fato de viverem em uma cidade que possivelmente era a mais poderosa do mundo, com um império que se estendia da Europa Oriental até o Atlântico e Escandinávia. Mesmo assim, era óbvio que seu Führer tinha suas vistas voltadas ainda mais longe, e com o acordo da Alemanha com Stalin, a Grã-Bretanha aparentemente em apuros, e os Estados Unidos determinados a ficar fora do combate, quem poderia possivelmente detê-los? E ainda assim, enquanto sonhos de glória e conquista ocupavam as mentes dos jovens meninos, cujos uniformes da juventude hitlerista estavam dobrados ordenadamente ao lado de suas camas, a aproximação da cidade naquela noite era um lembrete de que não importa quão impossíveis sejam as probabilidades, a opressão do invasor sempre acenderá a centelha da liberdade, até mesmo nas nações mais oprimidas.
pois roncando e engasgando seu caminho pelo céu alemão naquela noite estava uma singularidade. Os invasores não se resumiam a um bombardeiro auxiliar Farman, NC 223 da Marinha Francesa, o Jules Verne. Comandado pelo capitão Henri Dallier, ele instruiu seu piloto, Henrique Ionnet, a seguir um caminho que seria percebido como se estivessem tentando pousar no aeroporto Tempelhof de Alemanha, apenas para no último momento voar sobre o campo e seguir a baixa altitude na direção de seu alvo, a fábrica da Siemens nas proximidades. Mesmo em guerra, a tripulação francesa se surpreendeu ao ver a cidade iluminada abaixo, parecendo Natal, se aproximavam sem nenhum sinalizador disparado contra eles. Ao se aproximar da área-alvo, Dallier instruiu seus homens a começarem a soltar suas pequenas bombas, enquanto seu mecânico de voo e bombardeiro começaram a atirar bombas incendiárias pela porta de passageiros. A uma altitude tão baixa, as detonações das 8 bombas de 250 kg eram tão mortais para o velho bombardeiro quanto os artilheiros alemães. Mas a habilidade e um pouco de sorte os pouparam da ignomínia de serem destruídos por suas próprias armas. As explosões e incêndios finalmente acordaram os artilheiros alemães sonolentos. À medida que os holofotes começaram a apontar como dedos luminescentes para o céu, seguidos por disparos dos artilheiros antiaéreos, na esperança de acertar um golpe de sorte no infinito preto, mas sem sucesso. Em 1h30, a tripulação francesa estava de volta em Orly. As autoridades francesas tentaram celebrar a invasão, mas o sentimento de desgraça suprimiu seu valor de propaganda. Em Alemanha, o governo nazista rapidamente encobriu a invasão, alegando que seus artilheiros haviam participado de um exercício antiaéreo. No entanto, não demoraria muito para que a verdade dos fatos se tornasse inescapável para as pessoas da grande cidade. A verdade era que a guerra agora havia chegado diretamente a eles, e isso era apenas o começo. Em poucos meses após a incursão do capitão Dallier, a cidade teve um papel crucial na guerra, iniciando uma nova era de exercícios antiaéreos. Enquanto bombardeiros alemães miravam aeródromos britânicos para destruir a Reino Unido e possibilitar a travessia do Canal da Mancha pelo exército alemão, um grupo da Luftwaffe atingiu o Reino Unido acidentalmente, contrariando a proibição do Führer. Em 25 de agosto de 1940, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill ordenou que a Reino Unido retaliasse contra a Alemanha. Os propagandistas alemães planejaram essa incursão há muito tempo. Só no final da guerra, o ministro Joseph Goebbels não conseguiu mais esconder e mais seguiram. Um Hitler irado ordenou que seus bombardeiros deixassem de atacar os aeródromos britânicos e focassem nas cidades, dando a Reino Unido a chance de se reorganizar e reconstruir. Este erro por parte de Hitler contribuiu muito para poupar a Reino Unido e salvar a Grã-Bretanha, permitindo que a nação atuasse como trampolim para a eventual libertação da Europa em 1944. A Alemanha se tornaria um alvo regular para os bombardeiros aliados, tanto por sua importância industrial e organizacional para o esforço de guerra, quanto por seu valor simbólico. Porém, as tripulações de bombardeiros do Reino Unido e da Commonwealth rapidamente temiam visitar a cidade, devido às densas defesas que a Luftwaffe alemã oferecia. Então, no dia 9 de agosto de 1941, o comando de bombardeiros da Reino Unido ficou confuso, pois o rádio alemão afirmava que suas aeronaves atingiram a cidade na noite anterior. Noite sem nenhuma aeronave da Reino Unido mirando na capital. Na verdade, a invasão foi a primeira realizada pela Força Aérea Vermelha da União Soviética, algo impensável para Hitler, que via o povo soviético como inferior e incapaz de tal façanha. A União Soviética sofreria várias invasões até suas bases serem dominadas pelos alemães, mas não seria a última vez que suas aeronaves atacariam a cidade. A Força Aérea Vermelha da União Soviética, que se juntou ao esforço de guerra em dezembro de 1941, aumentaria suas frotas de bombardeiros entre 1942 e 1944 no Reino Unido, e então as enviaria com força crescente em perigosas incursões voando contra a vital infraestrutura e bases alemãs. Não seria até 6 de março de 1944 que os bombardeiros americanos visitariam a capital com força, sendo enviados 612, mas as defesas alemãs reivindicando 69. A Alemanha seria alvo frequente de bombardeiros aliados nos próximos 12 meses. As forças aéreas do exército dos Estados Unidos aumentaria suas frotas de bombardeiros. O oponente não renunciou, 1900, pois os alemães recuaram desde meados de 1944 e 44, culminando no maior ataque à capital de Hitler,
Em 19 de março de 1945, pais de 2 filhos e... Capital. Foi tão simples quanto isso. Dado a traição de seu acordo anterior de 1939 com o Führer, que ele viu como um insulto pessoal, e dado o quanto os soviéticos sofreram, Stalin sentiu que era apenas justo que ele fosse lembrado como o homem que liderou seu exército para a cidade e capturou Hitler, morto ou vivo. Era mais sobre seu ego e prestígio do que justificar com números as perdas soviéticas para os nazistas. Comandantes soviéticos eram frequentemente mais mortais para os recrutas do Exército Vermelho do que os alemães, se as coisas não progredissem como Stalin queria. No entanto, na verdade, ele não precisava se preocupar com qualquer noção de que houvesse uma corrida entre os aliados do Timor-Leste e do Oeste para tomar a Alemanha. Na Conferência de Potsdam, foi acordado que a parte oriental da Alemanha, onde a Alemanha estava localizada, seria ocupada pelos soviéticos após a guerra. E como tal, o comandante supremo aliado no Oeste, general Dwight D. Eisenhower, perdeu todo o interesse em sacrificar homens e equipamentos para tomar a capital de Hitler. Se Stalin quisesse jogar milhares de vidas fora apenas para dizer que foi ele quem tomou a Alemanha, que agora era pouco mais do que ruínas de anos de bombardeio, então Eisenhower iria deixá-lo fazer isso. Stalin, ressentido pela traição de Hitler, suspeitava que os aliados ocidentais não honrariam o acordo e tomariam a Alemanha. Stalin tentaria tomar e manter o máximo possível da Alemanha Oriental se ele não chegasse lá primeiro. Ao tomar a Alemanha e capturar ou matar a liderança alemã, toda a resistência restante desmoronaria, e ele poderia rapidamente se mover para tomar o território que lhe havia sido prometido. Esperando impressionar seus próprios camaradas com a urgência que ele acreditava estar em tomar a cidade, Stalin deu o passo de dividir em duas a força que estava reunindo para a operação. Uma seria comandada pelo Marechal Gregory Zhukov no centro e a outra pelo Marechal Ivan Konev no sul. Sua ideia era colocar os dois em uma corrida para o Reichstag que Stalin via como sendo semelhante ao Kremlin em Moscou, o vencedor não apenas recebendo os elogios, mas também um favor adicional com ele, algo que no mundo paranoico de Stalin poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Stalin sabia que os dois comandantes tinham uma amarga rivalidade um com o outro, e ele sentiu que isso seria uma motivação adequada para eles trazerem uma vitória final rápida. Vitória. Os dois homens também se tornaram populares entre suas forças e o público soviético, o que, em sua percepção, os transformava em ameaças à sua autoridade. Assim, ao fazer um deles falhar, ele estava efetivamente eliminando um rival ao colocar a culpa neles. Isso era especialmente óbvio para Zhukov, que havia se conscientizado de uma investigação secreta sendo conduzida contra ele por ordens de Stalin para desenterrar qualquer sujeira que o ditador pudesse usar contra ele no futuro. No início de abril, os comandantes de Stalin haviam acumulado a maior concentração de poderio militar reunido contra uma única cidade, possivelmente em toda a história. Era composto por, na região de 3 milhões de tropas, incluindo quase 200 mil comunistas poloneses, apoiados por mais de 7 mil aeronaves, 6 mil tanques e 41.600 armas de artilharia de vários calibres. Ao chegar nos arredores da cidade de São Petersburgo, os soviéticos tentariam cercá-la, impedindo assim que Hitler escapasse ou recebesse reforços antes de lentamente esmagar a vida dos defensores da cidade. Tomando suas posições no lado oriental do rio Oder, as palavras "para o Reichstag" começaram a preencher o ar, gritadas por oficiais e comissários políticos para inspirar as tropas e lembrá-las de que esta seria a batalha final de sua grande guerra patriótica. Historiadores continuam a debater o ponto exato em que a guerra foi perdida para a Alemanha nazista. Foi a falha da Luftwaffe em destruir a Reino Unido na Batalha da Grã-Bretanha, permitindo assim que a nação insular atuasse como trampolim para a invasão do dia D. Foi Hitler declarando guerra à União Soviética em 1941 contra o Conselho de seus generais, e depois declarando guerra novamente à AOS Estados Unidos após o ataque japonês a Pearl Harbor. Seja qual for o ponto de vista que você possa adotar, uma coisa é certa, que no início de 1945 todos na Alemanha sabiam que a guerra estava perdida, com uma notável exceção: o próprio Hitler.
Hitler foi forçado a se estabelecer no Führerbunker perto da chancelaria do Reich em 16 de janeiro de 1945. Apesar da propaganda em contrário, o Führer raramente passava tempo em Alemanha durante a guerra, mas a partir de então, ele viveria pelo Führerbunker, abaixo da capital, enquanto era bombardeada até virar escombros. Acompanhado por sua amante Eva Braun, seu estado mental se deteriorava lentamente como resultado do estresse, do início de sua doença de Parkinson e de uma mistura potente de medicamentos dados a ele por seus médicos pessoais. Grande crente na superioridade técnica alemã, ele se apegou à crença de que armas maravilhosas como o caça a jato Mi-262, o míssil balístico V-2 e o superpesado tanque Maus reverteriam a sorte da Alemanha, mas essa crença lentamente o desvinculou da realidade da situação, que a infraestrutura para apoiar tais armas estava lentamente sendo transformada em pó pelos bombardeiros aliados. No entanto, apesar desse desespero, a rendição ainda não parecia uma opção para a liderança alemã, ou mesmo para o povo alemão. Hitler, Göring Himmler e muitos outros sabiam que a rendição era semelhante a cometer suicídio, pois sem dúvida seriam julgados e executados por seus crimes. Quanto às pessoas que viviam em Alemanha, a percepção de que eram os soviéticos que entrariam em sua cidade fez com que percebessem que teriam que lutar até o fim. Já estavam chegando a eles histórias de atrocidades soviéticas nas regiões ocupadas da Alemanha Oriental, e por uma vez, elas não eram produto do Ministério da Propaganda de Joseph Goebbels. Stalin havia dito a seus homens para se vingarem do povo alemão pelo que a Wehrmacht havia feito em território soviético, resultando em orgias de violência, saques e estupros contra todos, desde idosos até crianças. Assim, apesar dos repetidos bombardeios e do eventual bombardeio da cidade, a população de Alemanha realmente aumentou com a chegada de refugiados fugindo do campo, já que a cidade oferecia as únicas posições fortificadas restantes na região. Do Führerbunker, Hitler comandou a defesa de Alemanha, mas em abril, sua comunicação por rádio e telefone se tornou mais difícil, pois a cidade estava sob controle do exército alemão. Hitler, Göring Himmler e outros sabiam que seria o fim do líder nazista, tendo que confiar em mensageiros, alguns com apenas 13 anos de idade para passar mensagens para suas tropas. Embora possuíssem menos de um terço da força do exército soviético reunido contra eles, os alemães tiveram bastante tempo para realizar posições defensivas fora da cidade, com as quais para retardar o assalto soviético quando finalmente chegou. O general Gotthard Heinrich, soldado alemão da Wehrmacht desde o fim da guerra, comandava o grupo de exército Vístula fora da General cidade. Gotthard Heinrich, militar alemão da Wehrmacht pós-guerra, habilidoso em planejamento defensivo, previu que o principal ataque do Exército Vermelho Soviético, após cruzar o Oder, seria contra as alturas do Mar Baixo, apontadas por Zhukov como os portões de Alemanha, mas em vez de tentar mantê-los lá, ele planejou uma série elaborada de valas anti-tanque, campos minados e posições fortificadas para desgastar a força soviética, à medida que, inevitavelmente, recuavam para uma segunda e terceira linha defensiva. Enquanto recuavam para linhas defensivas subsequentes, ele ordenou que engenheiros liberassem água do reservatório próximo, inundando a região e tornando o terreno intransitável para tanques. Além disso, as defesas de Alemanha foram reforçadas pela chegada do segundo exército alemão, que anteriormente estava preso perto de Danzig, fazendo uma fuga para a cidade através de uma abertura nas linhas soviéticas, enquanto avançavam para sua posição inicial nas margens do Oder. Unidades blindadas alemãs que sobreviveram tempo suficiente para se juntar na defesa da cidade compunham uma série dos melhores tanques da guerra, variando do competente Panzer IV até os gigantescos Rei Tigres e Panteras. Em circunstâncias ideais, esses tanques seriam mais do que suficientes para lidar com números superiores de T-34 soviéticos, e até mesmo o pesado IS-2. Mas os veículos superdimensionados exigiam manutenção pesada e um fluxo constante de peças de reposição, ambos cada vez mais escassos nestes tempos desesperados. Contudo, o segundo exército alemão manteve sua posição na cidade, como ocorreu várias vezes na guerra, sendo Hitler um dos maiores obstáculos para seus comandantes mais habilidosos. Observando o acúmulo de seu bunker, o Führer acreditava que as tropas do Exército Vermelho se acumulando fora da cidade não eram nada mais do que um engodo e que o verdadeiro objetivo soviético era Praga. Lembrando as antigas palavras de Otto von Bismarck de que quem controlava Praga controlava a Europa, em 5 de abril ele enviou 4 unidades Panzer experientes para o sul para proteger a cidade, para o horror de Heinrichs, que estava contando com a inclusão deles em seus planos.
Apesar da complexidade e densidade desses preparativos, poucos na sobrevivente Wehrmacht alemã acreditavam que isso faria pouco mais do que atrasar os juggernauts soviéticos que avançavam sobre a capital, a cerca de 56 milhas a oeste das alturas do Silo. Uma vez atravessada a linha, haveria apenas unidades alemãs esporádicas em seu caminho antes de chegarem à cidade. Dentro da cidade estariam aqueles que escaparam da onda de maré soviética, além de membros da Luftwaffe e da Marinha Alemã, que agora estavam em grande parte obsoletos em seus serviços pretendidos, dado as perdas em aeronaves e embarcações marítimas. Cerca de 60 mil homens do Volkssturm-Milícia, fundada no final de 1944, quando a guerra se tornou crítica para os nazistas, os ajudavam. Preenchendo as fileiras do Volkssturm estavam homens fisicamente aptos entre 16 e 60 anos que não estavam já servindo no exército, fossem eles muito jovens ou velhos ou possuindo habilidades necessárias na frente doméstica. Esses homens foram organizados em 92 batalhões dentro de Alemanha, embora apenas cerca de um em cada 3 realmente tivesse alguma arma, estas sendo implantadas nas áreas externas da cidade, enquanto o restante ocupava as áreas internas, onde se esperava que usassem facas, clubes e outras armas improvisadas contra os soviéticos. Liderados por oficiais nazistas locais, que tentaram impedi-los e tentaram incutir um grau de fanatismo em suas fileiras para fazê-los lutar até o último suspiro, muitos já haviam se rendido ao desespero de saber que, lutem ou não, quase certamente seriam mortos nas mãos dos soviéticos. Então eles poderiam também tentar levar o máximo possível com eles. No entanto, a capital alemã não era defendida apenas por seus povos nativos. Um aspecto muitas vezes esquecido na história é a presença de várias tropas pró-nazistas da Europa, sem esperança de volta à OS e seus países recém-libertados, sem o temor de julgamento e provável execução. Entre outros, havia um batalhão da 1ª Divisão Letã da SS, os dinamarqueses, suecos, noruegueses e holandeses da Divisão Panzergrenadier Voluntária SS Nordland, bem como os franceses da 33, a Divisão Waffen-Grenadier da SS Charlemagne. Além disso, os defensores também incluem várias centenas de espanhóis que, após a retirada da Divisão Azul em 1943, uma unidade voluntária fortemente anticomunista da Espanha, servindo dentro da Wehrmacht na frente oriental, decidiram ficar e continuar a luta contra a União Soviética. Uma das unidades não alemãs mais notórias que serviam a oeste do Oder era o Corpo Livre Britânico, uma pequena unidade da SS, composta por um punhado de prisioneiros de guerra britânicos que foram convencidos a se juntar à SS para lutar contra a União Soviética. É contestado qual papel esses homens desempenharam na defesa de Alemanha, sem qualquer força real ou habilidades especiais úteis. A maioria dos comandantes alemães não queria nada com eles, e logo estavam marchando para o oeste para se renderem a OS aliados ocidentais, onde iriam se esconder ou enfrentar julgamento por seus compatriotas. Sabendo que Stalin estava observando-o, Zhukov fez sua jogada nas primeiras horas da manhã de 16 de abril. O exército russo há muito tempo decretou que a artilharia é o deus da guerra. E ele claramente invocou essa divindade naquele dia ao iniciar a ofensiva com um dos maiores bombardeios de artilharia da história. Sob seu comando, a primeira frente bielorrussa possuía 908 mil homens e 3.155 veículos blindados, enquanto a frente ucraniana do rival Konev protegia seu flanco sul, e a segunda frente bielorrussa, de Konstantin Rokossovski, guardava o norte. Por meia hora, o solo à frente das tropas soviéticas explodiu em torres de terra e pedra, lançadas ao ar antes que as colunas soviéticas começassem a avançar para fora. Contudo, a impressionante demonstração de poderio soviético ocultava o fato de que muitos defensores de Henrique já se retiraram. Os alemães haviam, antes da ofensiva, capturado um prisioneiro russo que informou a eles o suficiente do plano de Zhukov para levar Henrique a preparar suas defesas e reposicionar parte de sua força. Logo de cara, o avanço soviético lutou para ganhar tração. O atoleiro criado por uma combinação do degelo da primavera, as inundações alemãs e o próprio bombardeio de Zhukov, viu veículos e tropas reduzidos a um rastejar ou presos em engarrafamentos em algumas das rotas mais claras, tornando-os presas fáceis para os tanques alemães, armas antitanque e artilharia do 9º Exército Alemão. Frustrado, Zhukov decidiu enviar suas reservas mais cedo, provavelmente alarmado pelas notícias do progresso de seus rivais no sul, que agora começavam a superá-lo. O progresso nas alturas começou a parecer uma versão da Segunda Guerra do cenário comum da Primeira Guerra.
As tropas soviéticas estavam morrendo na lama, com os avanços mais distantes, sendo apenas cerca de 5 milhas, ou 8 quilômetros de seu ponto de partida, até o final do dia, e a segunda e terceira linhas defensivas alemãs ainda estavam à frente delas. Tendo relatado a Stalin que as coisas não estavam procedendo conforme o planejado, Zhukov ordenou que suas tropas continuassem no dia seguinte, ele tendo sido avisado pelo governante supremo da União Soviética que pretendia deixar Konev atacar ao norte em Alemanha, se a situação não mudasse em breve, assim vencendo a corrida entre eles. De fato, a primeira frente ucraniana de Konev estava até o dia 17 ameaçando destruir o flanco sul-alemão. Isso forçou Henrique a ordenar uma retirada da segunda linha para não correr o risco de seus homens serem envolvidos e triturados até o esquecimento sem nenhuma esperança de fuga. Konev e Zhukov foram mortos no dia 18 de abril. No dia 18 de abril, Konev e Zhukov foram mortos e lançaram suas forças contra os alemães, com progresso lento, apesar de Rokossovski ter conseguido uma fuga no norte, contornando as alturas do Silo antes de enfrentar as reservas de Henrique. Novamente mal foram tomadas algumas milhas de terreno em alguns lugares, enquanto a terra estava repleta de milhares de soviéticos mortos. Finalmente, no dia 19 de abril, a linha alemã simplesmente não aguentou mais. No dia 19 de abril, a linha alemã sucumbiu, superada pelo crescente número de blindados soviéticos, independentemente de quantos tanques do Exército Vermelho fossem eliminados. Logo, seus próprios veículos começaram a quebrar ou ficar sem combustível. E apesar de terem sofrido mais de 30 mil mortos como uma onda gigantesca, o Exército Vermelho não pôde ser parado, e eles ultrapassaram a última linha defensiva alemã. Os portões para a Alemanha estavam abertos. Tudo o que ficava entre o Exército Vermelho e a capital alemã, a apenas 56 milhas de distância, eram bolsões esporádicos de resistência alemã deixados para trás pela força principal sobrevivente enquanto eles se dirigiam para a capital. O nono exército ficou cercado enquanto tentava fugir para a cidade, em ruínas onde a guerra na Europa contra a tirania nazista estava prestes a atingir seu clímax. Apesar da devastação causada na cidade, quebrar a Alemanha não seria uma tarefa fácil para o Exército Vermelho. Na verdade, enquanto as defesas eram erguidas na cidade pelos defensores, particularmente ao redor do Reichstag e do edifício da chancelaria do Reich, sob o qual estava o Führerbunker, o bombardeio teve o efeito colateral não intencional de bloquear estradas necessárias para tanques com crateras e escombros, ao mesmo tempo em que transformava edifícios em esconderijos ideais para emboscadas. Ironicamente, era quase o inverso da situação em Stalingrado mais de 2 anos antes. A única diferença sendo que os soviéticos tinham a força em mão de obra e não tinham que lidar com um inverno brutal. Perseguindo os sobreviventes das forças alemãs em direção à cidade, em 20 de abril, a artilharia soviética finalmente estava ao alcance da capital. O simbolismo não foi perdido pelos soviéticos, pois 20 de abril não era um dia comum. Era aniversário de Adolf Hitler, não o fim da guerra. Quando os projéteis começaram a atingir os subúrbios ao norte da cidade, Hermann Göring, o extravagante chefe da Luftwaffe, reaproveitou vários caminhões militares para salvar algumas das preciosas obras de arte que havia acumulado durante a guerra, antes de destruir sua casa para evitar que caísse nas mãos dos soviéticos. Ele viajou ao Führerbunker para felicitar Hitler em seu aniversário. Viajando pelas ruas, Göring observou os preparativos feitos pelos cidadãos aptos, variando de jovens e idosos a até prisioneiros e trabalhadores escravizados, enquanto Hitler instituía a Operação Clausewitz, um plano abrangente de 33 páginas para tentar defender sua capital do que era um colapso inevitável. Muitos dos envolvidos na construção de barricadas ou treinando com as poucas armas disponíveis acharam difícil se motivar à medida que lentamente cediam ao desespero. Ainda menos tinham confiança no processo. As preparações em que estavam envolvidos, com uma piada não tão engraçada entre eles, sendo que levaria AOS soviéticos 2 horas e 15 minutos para capturar a cidade, 15 minutos para romper as barricadas e 2 horas para parar de rir delas. Vários altos escalões de Hitler reuniram-se com ele naquele dia para desejar feliz aniversário e jurar lealdade, porém muitos já planejavam a fuga. Göring estava indo para sua propriedade em Obersalzburg, onde afirmou que iria organizar movimentos de resistência na Baviera, enquanto Heinrich Himmler, o homem que liderou sua SS na realização de alguns dos atos mais hediondos do Holocausto, havia se encontrado secretamente com membros do Congresso Judaico Mundial
para fazer um acordo que ele esperava que pudesse salvar a si mesmo e a muitos nazistas, baseado na libertação de prisioneiros judeus ainda nas mãos dos alemães. Nos dias seguintes, ambos os homens cairiam em desgraça com Hitler, que os acusou de traição quando sua lealdade era mais necessária. Com seu círculo íntimo se distanciando, Hitler atacou a cidade da Baviera com seu exército. À tarde, premiou membros da juventude hitlerista que demonstraram coragem contra os soviéticos, muitos em uniformes mal ajustados, e até uniformes furados depois de terem sido retirados dos mortos. Foi seu último compromisso público. Mais tarde, naquela tarde, ele foi informado que se esperava que os soviéticos cercassem a cidade dentro de 24 horas. Na manhã seguinte, Hitler ordenou que a Luftwaffe atacasse a artilharia soviética no leste de Baviera, devastando grande parte dos preparativos alemães. As aeronaves sobreviventes eram efetivamente pouco mais do que uma picada de abelha nos soviéticos, que continuaram bombardeando a cidade com granadas, com enorme ferocidade. No sul, as tropas de Konev invadiram o posto de comando da Wehrmacht em Zosen, forçando-os a se realocar perto de Potsdam. Mais tarde, naquele dia, 30.000 prisioneiros foram movidos do campo de concentração de Sachsenhausen para longe do avanço soviético para ocultar o que havia acontecido lá. Emaciados por seu cativeiro, muitos desmaiaram no que foi uma marcha da morte, e se não morreram de exaustão, foram mortos por seus guardas. Hitler, enquanto isso, estava sob a crença de que se pudesse reunir um contra-ataque nessa última hora, poderia reverter a maré a seu favor, dizendo ao SS Obergruppenführer Felix Steiner: todo homem disponível entre a Alemanha e o Mar Báltico até Estetino e Hamburgo deve ser convocado. Era pura fantasia. Nada mais do que os delírios de um homem desesperado que havia perdido o contato com a realidade. Nas 48 horas seguintes, mais da fronteira leste da cidade caiu para Konev e Zhukov. Em uma reviravolta bizarra, o povo de Alemanha agora rezava para ser invadido do céu por paraquedistas dos aliados ocidentais como colegas de quarto do alemão. Persistiu que, em alguns lugares, as tropas americanas e soviéticas começaram a lutar entre si, e que a Segunda Guerra Mundial terminaria com o início da Terceira Guerra Mundial entre as três grandes potências que estavam prestes a derrotá-los. No entanto, Stalin intensificou a competição entre seus dois comandantes, alterando a linha de demarcação planejada entre eles para a Anhalter Bahnhof, a estação diplomática perto do quarteirão governamental Wilhelmstrasse. A linha de chegada foi definida como o próprio Reichstag, que Stalin via como o centro do poder nazista, quando na verdade era o edifício da chancelaria do Reich. O Reichstag, sendo pouco usado desde que um incêndio o destruiu em 1933. Essa mudança ajudou a equilibrar a situação entre os dois, que na época estava favorecendo Zhukov. No entanto, os soviéticos já estavam aprendendo o quão fanáticos eram os defensores, pois enfrentavam uma competição cada vez mais acirrada. Armas antiaéreas, incluindo o famoso 88mm base para a arma do tanque Tiger P2, foram usadas contra o exército alemão. Alojadas em 3 torres fortificadas na cidade, foram reutilizadas em papel antitanque, causando grandes danos a tanques soviéticos, frequentemente presos em ruas estreitas. Até mesmo os impressionantes tanques pesados, IS-2, sofreram muito, sendo incapazes de manobrar nessas ruas estreitas, forçando-os a entrar em linhas onde os defensores podiam concentrar seu fogo nos veículos da frente, que uma vez destruídos, os tanques destruídos viraram obstáculos para os camaradas. A isso se somavam as ousadas emboscadas realizadas pelos membros do Volkssturm e da juventude hitlerista equipados com armas antitanque pessoais. Tal era a velocidade com que ambos os comandantes soviéticos queriam avançar para vencer a corrida. Muitos tanques entraram na cidade sem o adequado suporte de infantaria para se proteger contra tais emboscadas, e pagaram caro por isso. Conforme comprovado em várias batalhas urbanas durante a guerra e depois, os tanques foram empregados no combate inimigo. Os tanques lutavam em combates urbanos, pois não conseguiam apontar suas armas para os andares altos de prédios ou girar suas torres em ruas estreitas. Neste ponto, a Marinha Soviética se envolveu na luta. Entre 23 e 25 de abril, pequenos barcos da flotilha de Dnieper da Marinha Soviética transportaram mais de 16.000 soldados e 100 peças de artilharia através do rio Spree para a área de combate. Essas missões estavam cheias de perigo, já que os barcos enfrentaram fortes ataques e obstáculos flutuantes dos alemães.
A Força Aérea Vermelha também intensificou suas operações para apoiar o crescente cerco à cidade. Os dias de 1941, quando operava com liderança incompetente, aeronaves obsoletas sem esperança e táticas ultrapassadas acabaram. A Força Aérea Vermelha de 1945 foi uma grande melhoria, com aeronaves muito mais capazes e um núcleo de comandantes testados em batalha utilizando táticas comprovadas, ao mesmo tempo que tiravam total proveito de sua enorme vantagem numérica. Eles realizaram intensas missões de apoio aéreo próximo, usando aeronaves de ataque ao solo resistentes, e bombardearam muitas das barricadas e posições fortificadas que Hitler havia erguido sob Clausewitz. Ao meio-dia de 25 de abril, colunas de tropas soviéticas convergiram uma para a outra na cidade de Katyn, a noroeste da cidade. Uma pertencia à primeira frente bielorrussa de Zhukov, a outra à primeira ucraniana de Konev. O cerco estava completo. Nas semanas anteriores, milhares de membros do Partido Nazista e cidadãos comuns da cidade haviam se esforçado para obter documentos que lhes dessem permissão do Führerbunker para deixar a cidade sem serem baleados por deserção. Agora não havia escapatória. Após cerca de uma hora, a Força Aérea Vermelha alcançou a cidade. Tocaram simbolicamente com as forças do ZUA, indicando o aperto aliado em torno de Hitler. Mas ainda não estava acabado. A corrida ainda estava muito acirrada entre os dois comandantes soviéticos. Dois jornalistas americanos, André Tully, do Viajante de Boston, e Virginia Irwin, do St. Louis Post, decidiram aproveitar a oportunidade para relatar os eventos em Alemanha e dirigiram um jipe até os arredores da cidade, onde beberam vodka e comeram vodka tradicional. As forças de Konev fizeram contato simbólico com as tropas americanas em Alemanha, irritando seus governos com a troca de doces russos entre oficiais soviéticos. Dentro de Alemanha, os defensores devem ter se sentido mais isolados do que nunca, pois não só estavam cercados, mas a principal estação de rádio nazista, Alemanha Sender, finalmente ficou em silêncio após dias de transmissões intermitentes. O mundo parecia estar abandonando-os ao seu destino. No Führerbunker, alcoolismo, uso de drogas e devassidão se propagaram entre os cidadãos russos. A Força Aérea Vermelha chegou à cidade e os residentes, apesar da resistência, aceitaram seu destino. Fora do bunker, a fome estava se tornando uma ameaça tão grande quanto o inimigo. Armin Lehmann, de 16 anos, da juventude hitlerista, serviu como mensageiro, uma tarefa extraordinariamente perigosa, dado o bombardeio e a constante ameaça de atiradores soviéticos na cidade. Quando observou dois homens cortando um cavalo vivo para comida, os homens desesperados alheios aos gritos de dor da criatura. Dirigindo a luta, o Führer descobriu que as boas notícias estavam se tornando cada vez mais escassas após 27 de abril. A partir de então, ele simplesmente observava o mapa exibindo as partes da cidade ainda sob seu controle diminuir lentamente, e os ícones exibindo as tropas do Exército Vermelho se aproximarem cada vez mais de seu bunker. Além disso, havia notícias de que agora suas ordens começavam a ser ignoradas em campo. Ele já havia se voltado contra sua amada SS por tê-lo falhado. Isso deixou sua mente já tensa e cheia de drogas se perguntando de quem ele era o Führer, o líder agora. Em 28 de abril, o exército alemão tentou um último esforço para romper o cerco de Alemanha. Fora da cidade, o corpo 20 do general Wenck atacou a linha soviética, mas foi repelido, deixando a cidade ao seu destino. Pela primeira vez, até mesmo Hitler admitiu o que todos os outros de mente sã haviam percebido meses antes. Os nazistas haviam perdido a guerra. No entanto, nas partes da cidade já ocupadas pelo Exército Vermelho, surgiu um novo problema para seus líderes. Muitos de seus soldados haviam se entregado ao alcoolismo, bem como ao saque, assassinato e estupro em massa de mulheres e meninas alemãs. Isso foi incentivado pelo grande número de prisioneiros libertados do cativeiro alemão, forçados a servir na linha de frente para aumentar as forças soviéticas cada vez mais sangrentas, com uma sede de vingança aparentemente insaciável. Em diversas áreas, a disciplina se desfez, pois até oficiais iniciaram atos horríveis contra civis, mas poucas punições eram aplicadas por tais crimes, especialmente contra mulheres e meninas alemãs. Ao contrário, apenas se interferissem em seus deveres e na corrida pelo Reichstag. Quanto à referida corrida, Stalin interveio novamente e decidiu que Zhukov seria o vencedor. Stalin redirecionou Konev e os homens da primeira frente ucraniana para Saviny Plácido, no setor ocidental, e o encarregou de limpar as áreas restantes da cidade, além de Tiergarten, no centro de Alemanha.
Como uma espécie de prêmio de consolação, Konev foi informado de que seus homens seriam encarregados de tomar Praga. Embora Stalin possa ter dado a ele a oportunidade de glória, Zhukov sabia que ainda poderia falhar aos olhos de seu líder se não conquistasse o prêmio do Reichstag rapidamente o suficiente. Atacar o prédio seria seu terceiro exército de choque. Mas em seu caminho estava o rio Spree, e a enorme ponte de pedra que ligava ambos os lados do rio estava barricada em ambas as extremidades, minada para demolição e repleta de arame farpado e outros obstáculos. Ao sul da ponte estavam os prédios do quarteirão diplomático e do Ministério do Interior, protegidos por uma série de trincheiras, posições de armas e campos minados. As janelas do próprio Reichstag ofereciam uma vista dominante da área, mesmo com muitas delas sendo emparedadas, exceto por pequenas portas de armas. Pouco depois, nas primeiras horas de 29 de abril, as tropas do Exército Vermelho dispararam contra um carro blindado que avistaram dirigindo pela cidade perto do Reichstag, mas não conseguiram pará-lo. Ao volante do carro estava Miguel Wagner, um advogado que estava em uma missão especial para o Führer, para trazer de seu escritório de advocacia a documentação necessária para tornar seu casamento com Eva Braun legal. Esse casamento foi um último gesto de apreciação de Hitler para a mulher que esteve ao seu lado por tanto tempo, literalmente até o amargo fim. Todos sabiam que seria um casamento curto na vida, pelo menos para aqueles que decidiram não arriscar e tentar escapar. Ou agora estavam preparando como terminariam tudo antes que o Exército Vermelho tomasse a chancelaria acima deles, com eles agora estando ao alcance de atiradores do grandioso edifício que estava sendo explodido, bombardeado e atirado no esquecimento. Enquanto Hitler e Eva faziam seus votos de casamento, a armadura soviética tentava romper as barricadas na ponte que cruzava o Spree. O movimento foi feito sem o usual bombardeio de artilharia pré-ataque, na esperança de pegar os alemães de surpresa. Mas isso falhou, pois as equipes de morteiros alemães, esperando o assalto, já haviam mirado na ponte e começado a despejar destruição nos tanques. Os soviéticos tentaram novamente cruzar a ponte mais tarde, agora com tanques mais pesados e melhor blindados. As armas antitanque SS e as armas antiaéreas da Torre de Flak próxima novamente fizeram seu trabalho mortal, e a ponte rapidamente se tornou um ferro velho para a armadura soviética. Embora o Exército Vermelho tenha conseguido garantir por um curto período, eles foram eventualmente repelidos pela SS, e a chegada repentina de membros da dura 9ª Divisão de Paraquedistas alemã, que estavam recuando de sua posição anterior na estação ferroviária de Lurter, às 10 horas mensageiros da juventude de Hitler, informaram ao Führerbunker que os tanques soviéticos estavam a menos de meio quilômetro, e depois de 30 minutos o Exército Vermelho conseguiu estabilizar brevemente. O Exército Vermelho garantiu por um breve período, mas um balão usado para retransmissão de sinais de rádio foi abatido após 30 minutos sem contato de rádio com o mundo exterior. Os alemães agora só mantinham um trecho do centro da cidade, que em algumas áreas tinha pouco mais de 1 quilômetro de largura, e era defendido por cerca de 30.000 sobreviventes de sua força inicial. Ao longo do dia, a infantaria soviética continuou avançando, conseguindo chegar à sede da Gestapo e ao presídio da polícia, todos os quais viram parte de o combate mais amargo de sala em sala, com combatentes frequentemente próximos o suficiente para usar baionetas. Durante o combate do dia, o porta-bandeira do 220 Degree Regimento de Guardas de Fuzileiros Sargento Nikolai Mazilov ouviu o choro de uma menina alemã de 3 anos do outro lado do canal Landwehr. Sob fogo de cobertura de seus camaradas, ele conseguiu alcançar a pequena menina, que estava deitada ao lado de sua mãe morta, e atirou do combate. Sua ação foi posteriormente ordenada e imortalizada em uma imensa estátua de um soldado soviético salvando uma criança, no Memorial de Guerra Soviético, no Parque Trap Tower. Em outra parte da cidade, um único tanque de Tigre enterrado estava causando estragos com a armadura soviética tentando atravessar a ponte Potsdamer. Portanto, alguns dos soldados soviéticos tiveram a ideia de cobrir o revestimento protetor do próximo tanque que tentaria atravessar com latas de óleo e fumaça. Assim, quando inevitavelmente pegou fogo na ponte, os alemães presumiram que ele havia sido desativado, prestando pouca atenção enquanto ele avançava em direção a eles e em suas fortificações. Só então eles perceberam seu erro, momento em que o tanque causou caos, distraindo os alemães tempo suficiente para que mais blindados soviéticos atravessassem sem oposição e garantissem o lado oposto. Na manhã seguinte, Hitler foi informado de que a batalha pela cidade tinha apenas algumas horas restantes. As forças alemãs estavam ficando sem tudo: armas, munição, comida e corpos.
Hitler, portanto, permitiu que membros de seu círculo íntimo finalmente partissem, se assim desejassem, e arriscassem suas chances na cidade, mas onde qualquer um deles poderia ir para se proteger era um palpite de qualquer um. Antecedendo e durante a batalha pela cidade, muitos residentes ou soldados, temendo seu destino nas mãos dos soviéticos, se entregaram ao desespero. Embora as cifras exatas nunca possam ser conhecidas, sabe-se que pelo menos 4.000 pessoas cometeram suicídio na cidade em abril de 1945. Às 15 horas e 30 minutos do dia, 30 de abril, houve mais dois a acrescentar a este número: Adolf Hitler e sua esposa. Morrendo pelas próprias mãos em um último ato desafiador contra o mundo que ele tanto desprezava e odiava, Hitler negaria ao mundo a verdadeira sensação de que ele havia enfrentado a justiça pelo horror que desencadeou. No mundo acima, a pressão em direção ao Reichstag continuou enquanto Zhukov supervisionava a guerra. 3 assaltos ao prédio durante a manhã, todos os quais foram repelidos. Intrigantemente, seja devido a um erro de comunicação, ou como parte de um esforço para apaziguar o impaciente Stalin, Zhukov enviou uma mensagem para Moscou que dizia: unidades do Terceiro Exército de Choque, tendo quebrado a resistência do inimigo, capturaram o Reichstag e içaram nossa bandeira soviética nele hoje. 30 de abril de 1945, às 1425 horas. Isso era completamente falso, já que os soviéticos ainda estavam lutando na praça do lado de fora, e só serviu para aumentar a pressão sobre ele e seus homens, para torná-lo verdade o mais rápido possível. Dezenas de homens foram enviados ao prédio à tarde para removê-lo de seus defensores. Finalmente, por volta das 2.250 horas, os sargentos Yegorov e Cantaria do Partido da Bandeira Especial, com a bandeira vermelha, no 5, conseguiram abrir caminho até a parte de trás do prédio e subiram uma escada, enfiando a bandeira soviética em uma fenda. No entanto, mesmo assim, o prédio não havia sido totalmente capturado, e a bandeira foi realmente retirada pelos alemães em algumas horas, enquanto os combates continuavam no dia seguinte. O dia seguinte era 1º de maio, dia do trabalho, e um dos dias mais importantes no calendário soviético. Foi o dia em que o mundo soube que Hitler estava morto. Mesmo com negociações de cessar-fogo em andamento entre defensores remanescentes e soviéticos, os combates prosseguiram até o dia seguinte. Soldados de várias unidades soviéticas, no entanto, conseguiram chegar ao famoso portão de Brandemburgo, desfraldando uma bandeira vermelha, que foi então colocada em um buraco em um dos cavalos de bronze, no topo do monumento. No bunker dos malditos, mais suicídios se seguiram, o mais horrível provavelmente sendo o do ministro da propaganda, Joseph Goebbels, e sua família. Sua esposa Magda, que já rivalizou até mesmo com Eva Braun pelo afeto do Führer, envenenou seus 6 filhos, antes dos dois cometerem suicídio nos jardins do prédio da chancelaria do Reich, por volta das 20h30 do dia 2 de maio de 1945. A primeira frente bielorrussa de Zhukov e a primeira ucraniana de Konev finalmente se encontraram novamente em sua primeira fronteira interfrontal na Savinho Pratos, destruindo uma divisão Panzer que havia mantido terreno ali antes de sua tentativa de fuga fracassada na noite anterior. A luta estava por todo lugar, e os dois foram mortos na batalha da chancelaria do Reich, quase acabada, e coube ao comandante da área de defesa de Alemanha, general Capacete, empunhando emitir a rendição. Reunindo-se com oficiais superiores do quartel-general do 8º Degree Exército da Guarda, ele compôs uma ordem formal que dizia: no dia 30 de abril, o Führer, a quem todos nós juramos lealdade, nos abandonou ao cometer suicídio. Fiel ao Führer, vocês, soldados alemães, estavam preparados para continuar a batalha por Alemanha, mesmo que sua munição estivesse acabando e a situação geral tornasse a resistência futura sem sentido. Agora ordeno que toda resistência cesse imediatamente. Cada hora que vocês continuam lutando, aumenta o terrível sofrimento da população de Alemanha e de nossos feridos. Em acordo com o alto comando das forças soviéticas, peço que parem de lutar imediatamente. As hostilidades oficialmente cessaram às 13 horas, mas a artilharia soviética continuou atingindo bolsões de defensores até às 15 horas, enquanto os últimos dos soldados soviéticos foram mortos na batalha. A primeira resistência alemã organizada diminuiu às 17 horas. A Alemanha nazista não existia mais. Em vez disso,
Suas ruas bombardeadas, casas arruinadas, edifícios históricos destruídos e parques escavados agora estavam cobertos pelas bandeiras e estandartes da União Soviética em vermelho sangue. O fim da batalha não significou o fim do sofrimento para os sobreviventes no cidade em Alemanha e, de fato, em toda a Alemanha ocupada pelos soviéticos. As mulheres continuavam a temer por suas vidas, pois estupros em massa ocorriam em uma escala não vista desde a Idade Média. Até mesmo correspondentes de guerra soviéticos ficaram horrorizados com as cenas que testemunharam, mas muitas vezes foram censurados para preservar a imagem dos heróis soviéticos que tomaram a Alemanha entre as pessoas de volta para casa. Alguns relatórios afirmaram que uma mulher poderia ser violada até 70 vezes em um dia. Soldados soviéticos foram mantidos em cativeiro por seus atacantes e até 200 mil mulheres alemãs teriam morrido de abuso físico, assassinato ou suicídio entre janeiro e agosto de 1945 relacionados ao assédio sexual. Qualquer alemão que interferisse era morto. Apesar dos esforços para censurar os relatórios, muitos soldados soviéticos foram abertos sobre sua vingança contra suas vítimas alemãs. Um jornalista britânico relatou que, após a batalha, um major soviético disse a ele: "Nossos companheiros estavam tão carentes de sexo que muitas vezes estupravam mulheres idosas de 60, 70 ou até 80 anos para surpresa, se não para o prazer absoluto dessas avós." Embora as autoridades soviéticas logo tenham retomado o controle de seus homens, não era incomum que oficiais soviéticos continuassem perambulando pelas ruas à noite em jipes e carros, com um pequeno séquito à procura de vítimas potenciais até 1948. Enquanto a Alemanha havia caído, a guerra na Europa continuou até 8 de maio. Paradoxalmente, enquanto os homens de Zhukov estavam invadindo a capital do Terceiro Reich, tropas alemãs ainda ocupavam terras na União Soviética. Até 250.000 de tropas nazistas e antissoviéticas estavam cercadas no chamado Bolso de Kurland, na República da Letônia Ocidental. Então, parte da União Soviética tornou-se conhecido jocosamente entre as tropas soviéticas como um campo de prisioneiros de guerra armados. Já que eles não podiam sair, mas se recusavam a deitar suas armas, o grupo finalmente capitulou em 10 de maio. No entanto, mesmo então, um pequeno número que sabia que seria torturado e morto pelos soviéticos continuou travando uma guerra de guerrilha contra os exércitos vermelhos por meses depois. Espelhando a própria Alemanha, a Alemanha seria dividida em zonas ocupadas pelos aliados vitoriosos, apesar da cidade estar dentro da Alemanha Oriental ocupada pelos soviéticos. Isso foi a fonte de muita tensão entre Stalin e seus antigos aliados no anos do pós-guerra, levando-o a fechar todas as rotas terrestres para a cidade em junho de 1948. Para alimentar os cidadãos na zona ocidental, uma grande operação de transporte aéreo foi realizada pelos aliados ocidentais. Onde antes seus aviões traziam morte para os habitantes da cidade, agora eles traziam vida. O bloqueio aéreo de Alemanha, como ficou conhecido, sinalizaria o início de um novo capítulo na história, a Guerra Fria, e começou sobre as cinzas de uma cidade que já esteve no centro do conflito mais destrutivo da história. Isso é Guerras do Mundo.